Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus, amém? Pode se assentar. Muito bom nos reunirmos com esse louvor, essa adoração, essa música tão linda. Que o Senhor realmente nos use em qualquer lugar, em qualquer situação. Mas abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no Antigo Testamento, capítulo 11. Primeiro livro dos Reis. Logo depois ali de 2 Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, capítulo 11. Provavelmente você que leu esse título aí no telão, Anatomia de uma Queda, você deve ter feito alguma conexão com um filme. Eu já vi esse nome em algum lugar. Na verdade, eu realmente quis me aproveitar desse título. Anatomia de uma Queda é o nome de um filme lançado em 2023, um filme francês, que ganhou o Oscar, inclusive, em 2024, de melhor roteiro adaptado. Venceu também o Palma de Ouro, o Festival de Cinema de Cannes. Um excelente filme, que recomendo muito que vocês vejam, que fala sobre a queda de um homem cai e morre, e o filme é, então, o julgamento no tribunal, onde a ideia do filme é fazer uma anatomia para descobrir o que aconteceu. Se foi uma queda, se foi um assassinato, se foi um suicídio, e a trama do filme gira em torno disso. E eu quis me aproveitar desse título, porque o que nós faremos hoje é também uma anatomia de uma queda. Mas não é uma queda fictícia, hoje nós vamos falar de uma queda real. A queda do rei Salomão. E o que o levou a um final tão trágico. E é por isso que nós faremos a nossa leitura no capítulo 11 do primeiro livro dos Reis. Vamos ler a palavra do Senhor. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por desviar-se do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu tirarei não da mão do seu filho, eu tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro, e lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, aqui está a tua palavra, e nós pedimos que o Senhor nos ensine por meio dela. Essa palavra é inspirada pelo Senhor, é palavra do Senhor para nós, e clamamos que o Senhor ilumine o nosso coração para compreender e praticar. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Gente, Salomão foi um dos maiores homens que já viveu. A Bíblia nos conta dessa forma. A Bíblia nos revela Salomão como um dos grandes homens que existiu no planeta, como grandioso. Ele era, primeiramente, da nobreza, filho do rei Davi, um ungido por Samuel, que Deus escolheu para assumir a monarquia. E agora Salomão assume o trono. A sua ascensão ao poder, a sua ascensão ao trono, foi comemorada por toda a nação. Ele era um rei querido, um rei aclamado. Todo o povo de Israel aclamou ao seu reinado. Todos os rivais de Salomão foram subjugados. Ele tinha um poderoso exército, cavalos, tão numerosos que ele nunca nem precisou usar. Ele tinha um exército numeroso de cavalos, mas nunca precisou usar, porque o seu reino foi um reino de paz. Com a bênção de Deus, ele prosperou.
Tudo que ele colocava à mão se transformava em ouro, no sentido de prosperidade. A Bíblia vai dizer que o reinado de Salomão foi tão próspero que a prata perdeu o valor de tanto ouro que tinha. A prata era tão comum que perdeu o seu valor. Ele foi um grande construtor. Construiu o templo em Jerusalém, o famoso templo do Senhor, com a bênção de Deus. Construiu um palácio para si, construiu para sua princesa, para sua esposa. Ele era extremamente rico. Ele era extremamente inteligente e sábio, um grande naturalista. A Bíblia vai dizer que ele conhecia das plantas, dos animais, ele gostava de ciências naturais, se é que a gente pode fazer esse tipo de comparação. Ele gostava de estudar a natureza, de conhecer sobre a vida. Ele se tornou um grande sábio, escreveu muita sabedoria, escreveu muitas reflexões filosóficas, escreveu muita poesia, ele era um poeta brilhante. Sua sabedoria, inclusive, foi dada a ele pelo próprio Deus. No começo da sua vida, ele pede a Deus por sabedoria e Deus lhe dá muita sabedoria. E ninguém poderia imaginar que um homem desse sofresse uma tamanha queda. O que é que aconteceu? Talvez as pessoas pudessem dizer, qualquer pessoa, mas menos Salomão. Não entra na minha cabeça o fato de Salomão ter sofrido uma queda tão grande. E não muito distante de Salomão, existem pessoas ao nosso redor que passam por experiências parecidas, que a gente admira, que nós olhamos para a vida dessa pessoa, todas as habilidades que Deus concedeu, tudo que essa pessoa já fez em nome de Deus, tudo que essa pessoa já construiu pelo reino, e a gente imagina, não é possível que uma pessoa dessa possa sofrer uma queda tão grande. Alguns nomes já me deixaram perplexos, alguns nomes que já me influenciaram. Uma das pessoas que me influenciou muito no meu estudo de apologética é conhecida pela defesa da fé, ou a arte de trazer boas respostas para o cristianismo. E uma das pessoas que me influenciou muito em apologética foi um homem chamado Ravi Zacarias. Não sei se alguém já ouviu falar dele. Um homem inteligentíssimo, que tinha as melhores respostas para tudo. Gente, todas as perguntas difíceis sobre cristianismo, eu gostava de ouvir um pouco da opinião do Ravi Zacarias, para saber como responder, como dar a melhor resposta. Ele era excelente em debates, ele debatia com ateus ou com outras religiões, debates maravilhosos, um cara inteligentíssimo, usado por Deus, com excelentes dons. E infelizmente, logo após a sua morte, estourou a notícia de que durante a sua vida, quase toda, ele mantinha casos extraconjugais, abuso sexual, coisa horrível. Aquele nome, esse foi um caso que eu fiquei, não é possível. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Uma outra pessoa que me influenciou muito também foi o Steve Lawson. Isso são casos públicos, e por isso mesmo eu digo publicamente, o Steve Lawson é um pastor norte-americano, exegeta, estudioso da Bíblia, e inclusive quando eu fiz a minha exposição de Filipenses na Escola do Discípulo, um dos comentários bíblicos que eu utilizei para estudar foi justamente o comentário de Filipenses escrito pelo Steve Lawson, um biblista fenomenal, e recentemente veio a público pedindo perdão, dizendo que estava se afastando do ministério porque caiu em adultério. A gente fica pensando, como alguém pode chegar nesse ponto? Uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que conhece a Deus. Como que Salomão, com toda a bênção, Salomão que amava ao Senhor, como que ele pode ser tão tolo? O que é que aconteceu? A queda de Salomão não foi uma queda qualquer. No começo da sua carreira, ele escolhe muito bem. Deus lhe apareceu 2 vezes na sua história. E na primeira vez que Deus aparece a Salomão, ele lhe pergunta, o que é que você quer? Pede qualquer coisa, e qualquer coisa que você pedir eu vou te dar. Imagine se Deus aparecesse para você e dissesse, qualquer coisa que você pedir eu lhe darei. E Salomão faz um pedido sábio, que é justamente por pedir sabedoria. Me dê sabedoria para governar, sabedoria para julgar. Foi isso que Salomão pediu. Deus se agradou tanto do pedido de Salomão que ele disse, olha, justamente porque você pediu isso, eu vou te dar muito mais do que você imagina. E Salomão foi tremendamente abençoado, mas ele termina a sua carreira muito mal. E nós descobrimos, e já começamos a perceber algumas dicas aqui nesse texto, que não basta tomar uma decisão por santidade. Não basta o crente tomar uma decisão para que Jesus entre no seu coração. Não basta você vir à frente na igreja uma vez na sua vida dizendo, eu aceito Jesus como Senhor da minha vida. Nós descobrimos que a santidade não é uma única decisão definitiva, mas se trata de uma decisão de amar ao Senhor todos os dias da sua vida.
é o que nós chamamos de santificação, ou de perseverança. Nós precisamos perseverar. Não se trata da dia para a noite, você ora se entregando ao Senhor e pronto, os problemas da sua vida desapareceram. Ou como o próprio Salomão aconselhou, o próprio Salomão escreveu nas suas sabedorias em provérbio, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, se nós perdemos o temor ao Senhor, nós perdemos também a sabedoria. E essa é a mesma decisão que cada um de nós precisamos tomar. Ser cristão não significa que você escolheu Jesus em um momento da sua vida e agora você não precisa mais viver uma vida de tomar decisões todos os dias por esse Jesus ao longo da sua vida. Sabe por quê, meus irmãos? O nosso coração é como um balde cheio de água no frio, abaixo de zero. Aqui no Brasil é muito raro nós vivermos frios abaixo de zero, né, onde neva. Na minha cidade, lá em Minas, onde eu cresci, é uma cidade que tem uma altitude muito grande, isso acontece. De vez em quando, acorda de manhã, as coisas do lado de fora estão congeladas. Se você deixa a água do lado de fora, ela está congelada. A temperatura fica abaixo de zero, uma região serrana. Mas o nosso coração é como um balde cheio de água num frio abaixo de zero. Ao longo do tempo, se você deixa ele parado, se a água não é agitada, se a água não é movimentada o tempo todo, não sei se você já viu como que acontece. Ela começa a criar uma fina camada de gelo, às vezes imperceptível. Você não nota que o seu coração está congelando. É uma camadinha de gelo, mas que ao longo do tempo essa camada de gelo vai se tornando mais grossa, e mais grossa, e mais grossa, a ponto que congela e não tem como mais movimentar. O nosso coração é como esse balde de água no frio. Se nós não estamos agitando ele com a palavra, com o evangelho todos os dias e voltando ao Senhor todos os dias, sem que a gente perceba, não é uma decisão que vem da noite para o dia. Salomão não deixou de amar a Deus da noite para o dia. Isso é algo que acontece ao longo do tempo, essa camada de gelo vai se criando. E nós vemos nesse texto que infelizmente Salomão cometeu pecados terríveis. O texto começa dizendo que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além das filhas de Faraó. Eram mulheres moabitas, mulheres amonitas, mulheres edomitas, mulheres sidônias e mulheres hititas. E ele casou com 700 princesas, 300 concubinas, e as suas mulheres levaram a desviar-se. Salomão comete um grande pecado. Nós temos alguns pecados aqui que nós vemos. Ele se casou primeiro com diversas mulheres. E a palavra amou aqui é muito interessante. Salomão amou muitas mulheres. É a mesma palavra utilizada quando o texto diz que Salomão amava ao Senhor. Ou seja, esse amor foi ao longo do tempo sendo transferido por um outro Deus. Qual outro Deus? O sexo, o prazer sexual, o desejo de ter muitas mulheres. Não só isso, mas o desejo de ter poder e fazer alianças políticas, porque é por isso que Salomão se casou com tantas princesas. O texto diz que ele casou com 700 princesas aqui, mas não é por acaso, eram alianças políticas, para que o seu poder, o seu reinado se tornasse mais forte. Ele cobiçou esse tipo de relacionamento sexual, ele cobiçou esse tipo de poder, e Deus tinha deixado uma ordem muito clara, que não era para eles se casarem com mulheres estrangeiras. Nós vemos isso em Deuteronômio no capítulo 7, onde Deus ordena que o povo não tome como esposa mulheres estrangeiras daquela região. Deus não é contra casamento interracial, muito pelo contrário. Nós vemos muitos outros personagens bíblicos que se casaram com estrangeiros, com outras pessoas, com mulheres de outros povos, e Deus abençoou. O problema nunca foi esse. Deus não é xenofóbico. O problema é que Deus sabia que se eles se casassem com mulheres estrangeiras, eles seriam influenciados pelos deuses dessas mulheres. O problema nunca foi a etnia, o problema sempre foi o jugo desigual. Algo que Deus sempre condenou nas Escrituras. Não faz sentido você fazer uma aliança de casamento com alguém que crê diferente de você. E Salomão começa o seu reinado justamente fazendo esse tipo de aliança. Não só isso, olha só, ele não só se casou com muitas mulheres e se apaixonou por essas mulheres, como Salomão cometeu um dos pecados mais condenáveis na Bíblia, que é o da idolatria, de se prostrar em adoração a outros deuses. E o texto diz, como nós lemos, que já sendo velho, as suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir deuses e o coração dele não era mais fiel ao Senhor. E olha só, Salomão seguiu Astarote, a deusa do Sidônio, Milcom, a abominação dos amonitas. Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Deixa eu só mudar a versão aqui, que está na NA, mas
o nome, por causa na Nova Almeida atualizada, está esses nomes que podem ser um pouco estranhos a nós, mas na NVI diz que ele adorou Astarote e Moloque. Astarote era a deusa, uma deusa do sexo, a deusa da fertilidade. A deusa onde o culto a essa deusa era justamente, muitas vezes, participar de prostituição religiosa. Você fazer sexo para adorá-la. Essa era uma maneira de cultuar a essa deusa. E ainda mais, ele diz que construiu altares e adorou o terrível deus Moloque. O deus Moloque é conhecido que uma das formas de cultuar esse deus era justamente sacrificar bebês, crianças a esse deus. Geralmente numa estátua de bronze, com braços incandescidos, onde o bebê era colocado vivo nessa estátua. E o texto bíblico vai dizer que Salomão construiu um altar para esse deus Moloque no monte a leste de Jerusalém, ou seja, no Monte das Oliveiras, perto do templo que ele mesmo construiu. A corrupção de Salomão foi terrível. Na verdade, ele foi um tolo. Como que alguém pode chegar a tamanha tolice de ter experiência com Deus vivo, mas ter o seu coração cativado por falsos deuses? Como alguém pode se corromper a tal ponto de prestar adorações a falsos deuses? Nós temos algumas lições que nós começamos a aprender com a vida de Salomão nesse texto. A primeira lição que nós vemos é que a queda não vem da noite para o dia. Na própria história de Salomão, nós começamos a perceber alguns sinais. E nós vemos que cair no pecado começa muito antes da desgraça em si. Ninguém cai de forma tão feia da noite para o dia. Salomão não acordou da noite para o dia dizendo, agora eu vou decidir não amar mais a Deus, agora eu vou amar outras coisas. Não é assim que uma queda funciona. Na verdade, ela começou muito antes, com pequenas coisas e pequenas pistas que já estavam presentes no texto bíblico. Nós vemos, eu já falei, que a palavra utilizada aqui para Salomão, amou muitas mulheres, é a mesma palavra utilizada quando a Bíblia diz que ele amava o Senhor. O que aconteceu é que o seu amor foi se esfriando, e ele foi depositando o seu amor em outras coisas que ele passou a desejar mais do que o próprio Deus. Mas na própria Bíblia nós já vemos alguns sinais, pequenos sinais. Por exemplo, logo no começo do seu ministério, uma das primeiras coisas que Salomão faz é casar-se com a filha de Faraó. Isso já é algo muito estranho. Algo que no começo pode parecer algo pequeno. Ele se casou com a filha de Faraó, não tem problema, sabe? Pastor, ele é um homem de Deus, assim, melhor, ele é uma boa pessoa, ele um cara legal, assim, ele não é crente. Ele não vem na igreja, mas ele tem sido uma bênção na minha vida. Não tem problema. Assim, é muito legalismo religioso você dizer que eu não posso namorar uma pessoa que não faz parte da mesma igreja, que não tem a mesma fé que eu. Pequenas coisas, pequenos detalhes, como por exemplo, ter se casado com a filha de Faraó. Uma pequena concessão aqui. Uma outra concessão ali, a Bíblia diz que ele adorava a Deus nos lugares altos. Isso pode passar desapercebido aos nossos olhos. Adorar a Deus nos lugares altos, não tem problema. Mas, quando nós vamos para a cultura nessa época, quem adorava nos altos das montanhas, era justamente os povos que adoravam os outros deuses. O culto aos outros deuses, eles eram oferecidos nos altos dos montes. E, quando Deus pede para que o povo o adore, ele estabelece um lugar preciso, fixo. O povo deveria adorar ao Senhor no tabernáculo, no santuário, no lugar que o próprio Deus instituiu. E depois Salomão constrói um templo, e era ali que o povo deveria adorar. Quando o texto bíblico diz que Salomão adorava a Deus nos altos montes, nós podemos ver uma certa concessão do tipo, não tem problema, gente, eu estou indo lá, mas eu não estou indo lá para cultuar os outros deuses, eu estou indo lá para servir o meu Deus, sabe? Não, esse legalismo, eu vou nesses lugares aí, mas eu não vou para me contaminar, eu vou para ser luz. São pequenas concessões, pequenos sinais que já estavam sendo apresentados na vida de Salomão há muito tempo. Ele adquiriu muitos cavalos. Qual que é o problema em adquirir muitos cavalos? Não é um erro, né? Não é um problema você adquirir muitos cavalos, você ter muita riqueza, você ter muito poder. Aparentemente pode não ser um problema, mas no caso do rei, Deus havia determinado e proibido lá em Deuteronômio no capítulo 17, que o rei de Israel não deveria ter muitos cavalos. Por que os reis de Israel não deveriam ter muitos cavalos? Porque cavalo aqui é sinal de bélico, exército. Quanto mais cavalo você tem, mais poderio militar você tem.
E o que Deus estava dizendo é que o rei de Israel não deveria ter muitos cavalos, porque ele não deveria confiar no seu poder, no seu exército. A sua confiança deveria estar em Deus, no próprio Deus. Só que Salomão acumula para si milhares de cavalos. Ou seja, aos poucos nós vamos vendo que por mais que Salomão amasse ao Senhor, deixa eu ter também aqui um grande exército para que eu possa confiar nele. Caso eu precise. Eu amo a Deus, eu confio no Senhor, mas deixa eu dar o meu jeitinho aqui de um outro jeito, deixa eu garantir outras coisas para que a minha vida fique tranquila. Ele acumulou para si grandes tesouros, algo que Deus também disse que o rei de Israel nunca deveria fazer. A questão é, gente, que Salomão nunca decidiu explicitamente, da noite para o dia, parar de amar a Deus. Mas quanto mais ele passou a amar outras coisas, os outros deuses. E por que Salomão se curvou diante de outros deuses, dos ídolos? O que é um ídolo? Um ídolo não é só uma imagem, não é só uma estátua. O ídolo é um falso Deus que te promete alguma coisa. E nessa época era assim que funcionavam os ídolos. O ídolo nada mais é do que um falso Deus que te promete algo. Te promete fertilidade, te promete prazer sexual, te promete riqueza, te promete... Os deuses prometiam alguma coisa para você. E é por isso que você se sacrificava a esses deuses e se tornava dependente desses deuses, porque você estava necessitado daquilo que esse falso Deus te oferecia. E você se tornava escravo dele. Isso que é um falso Deus. E quando nós olhamos para a nossa cultura contemporânea, por mais que você diga, eu não me curvo diante de estátuas, não tem nenhuma imagem na minha casa, graças a Deus. Só que o falso Deus não é só uma imagem. Um falso Deus é tudo aquilo que você deposita a sua confiança na expectativa de ter aquilo que o seu coração deseja. Pode ser família, pode ser poder, pode ser relacionamento sexual, pode ser influência, pode ser você querer ser inteligente, qualquer coisa que você se pega sonhando acordado, pode ser justamente o falso Deus que está cativando o seu coração. Não é que Salomão deixou de amar a Deus da noite para o dia, mas é que ao longo do tempo ele passou a amar as coisas do mundo. Ao longo do tempo, como o apóstolo Paulo diz, ele deixou de amar o Criador para amar as coisas criadas. Essas coisas começaram a tomar mais conta do coração dele. E são escolhas pequenas que ao longo da vida Salomão foi tendo concessão. E nós precisamos tomar cuidado também com essas pequenas decisões que nós fazemos no dia a dia. Essas pequenas concessões que nós fazemos. Eu não precisava comprar, mas estava tão barato que eu comprei. Consumismo pode se tornar um pecado e um ídolo no seu coração, sabia? É só uma foto de biquíni, não é pornografia. Não tem problema, não tem nada a ver. Eu sei que eu estou me envolvendo emocionalmente, mas poxa, é saudável ter uma boa relação com meu colega de trabalho, né? Não importa se ele não é cristão, ele é uma boa pessoa. Sabe essas pequenas concessões? Eu só curti uma foto, eu respondi só uma mensagem do WhatsApp. São pequenas concessões que ao longo do tempo vão se transformando numa anatomia de uma queda. Santidade é algo sério, que Deus leva a sério. Se você anda na beira do precipício, pode ser que você nunca caia, mas você está andando na beira do precipício. Aquele que anda longe da beira do precipício nunca vai cair. O Billy Graham, nós infelizmente temos ouvido escândalos aí de pastores que caem, mas eu fui muito inspirado pela regra do Billy Graham. Vocês conhecem a regra do Billy Graham? O Billy Graham tinha uma regra. Ele tinha uma regra que ele nunca, em momento nenhum, na vida dele, no ministério dele, ele ficava num ambiente sozinho com outra mulher. Nunca. Podia ser a coisa mais inocente do mundo, ele nunca ficava sozinho num outro ambiente com uma mulher. Se ele fosse aconselhar alguém, tinha que ter outra pessoa perto, tinha que ter outra pessoa com ele. Se ele fosse encontrar com outra mulher, tinha que ter outra pessoa junto com ele. Ele nunca em nenhum momento estava sozinho com outra mulher. Nossa, que legalismo. Ele nunca caiu em nenhum escândalo sexual. Mas infelizmente nós vemos que na vida de Salomão outras coisas estavam envolvidas antes. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo viverão. Nós precisamos lutar pela santidade. Nós precisamos lutar por ter uma vida com Deus. Mas a segunda coisa que a gente aprende, a primeira coisa, portanto, é que a queda não vem do dia para a noite. Ela vai se acumulando ao longo de pequenas concessões que a gente vai fazendo ao longo da vida, que a gente acha não tem problema, não tem nada demais. E que aí o nosso coração vai se endurecendo, o nosso coração vai se esquecendo, o nosso coração vai passando a amar mais outras coisas do que o próprio Deus. E todos nós estamos sujeitos a isso. Eu estou sujeito a isso.
Eu estou sujeito a isso. Na verdade, já aconteceu da minha esposa chegar para a gente conversar algumas vezes. Eu lembro que a gente estava sentado na rede lá de casa e ela, meu amor, eu preciso conversar. O seu coração está se esfriando. Por que você não está mais, não estou mesmo, a gente não está mais orando junto. Você está tão empolgado com essas coisas boas que você está vivendo na vida que sua espiritualidade está enfraquecendo. E glória a Deus porque ela falou isso comigo. Porque ela tinha toda a razão. Se nós não tomamos cuidado de agitar a água todos os dias para que ela não congele, ela vai congelar, ela vai esfriar. Mas a segunda coisa é que a gente vê que não importa quantas habilidades Deus te deu, não importa quantos dons Deus te deu, o importante mesmo é onde está o seu coração. Onde o seu coração está. O coração é o que nos movimenta. Nós não somos movimentados por aquilo que nós sabemos. Sabia disso? Não é o que você sabe que te coloca em movimento. O que te coloca em movimento mesmo é o que o seu coração deseja. Aquilo que o seu coração é cativado, é isso que te move. Se o seu coração é cativado por uma imagem de boa vida, por algo que você deseja, é isso que vai mover você. É isso que importa, não importa as habilidades. Deus deu muitas habilidades a Salomão. O homem mais sábio do planeta. Naquela época, um dos homens mais ricos, um excelente administrador, mas o importante não era o que ele recebeu de habilidade, mas justamente onde estava o coração dele. E quando o coração de Salomão se afastou de Deus, até mesmo a sua sabedoria se transformou em loucura. Interessante que o vocabulário da Bíblia é justamente usado para mostrar que a mudança dos afetos, do coração de Salomão é que foi grande. E é fácil ver isso acontecer na nossa vida hoje. Nós vivemos no meio de um mundo que nos oferece muitos deuses. Você pode ficar escandalizado com Salomão, abandonando ao Senhor e se curvando diante de outros deuses. Mas nós vivemos diante de outros muitos deuses. Se você abrir seu Instagram agora e começar a rolar os seus reels, vai aparecer um monte de ídolo te oferecendo alguma coisa. Para você ser feliz. Para te cativar o seu coração. Para te dar aquela imagem de boa vida. Pode ser dinheiro, pode ser o amor romântico, pode ser poder, pode ser família. Muitos deuses estão nos oferecendo muitas coisas nos dias de hoje. E é muito fácil, na verdade, é muito fácil para nós cristãos passarmos pelo mesmo processo de Salomão, de passar a depositar o nosso amor, o nosso coração passa a confiar nesses falsos deuses. E aí nós passamos a adorar outros deuses, enquanto nós queremos adorar a Deus. E como essa tentação é muito sutil, muitas vezes a gente continua sendo membro da igreja, a gente acha que não tem nada de errado com isso, mas o maior perigo, gente, não é a gente se tornar ateu. O maior perigo é querer que Deus coexista com os ídolos do nosso coração, com aquilo que o nosso coração realmente está comprometido. O que nós precisamos é deixar que o Evangelho de Jesus cative o nosso coração outra vez. Um homem é capaz de tudo quando o coração se afasta do Senhor. Infelizmente, essa foi a condição de Salomão. E como está o seu coração? Onde está o seu coração? O que é que você deseja? O que é que você sonha acordado? Sabe quando você se pega sonhando acordado? Você sonha acordado com o quê? O que é que tem cativado mais o seu coração? É o próprio Senhor, a glória de Deus, o reino de Deus, o Evangelho ou os ídolos que têm nos oferecido todo tipo de coisa? Foi isso que acabou conquistando o coração de Salomão, infelizmente. Mas o texto vai nos mostrar que depois dessa queda de Salomão, Deus aparece novamente. E agora ele demonstra o seu juízo, a sua condenação. E a consequência do pecado ela é séria. A consequência do pecado ela é dolorosa. A consequência do pecado ela é terrível. E nós vemos isso acontecendo nas vidas das pessoas. E lá no versículo 9, do texto que a gente acabou de ler, o texto diz que o Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. A primeira coisa que a gente vê do destino trágico de Salomão é a manifestação da ira de Deus. E aqui é interessante, o texto diz que Deus irou-se contra Salomão.
Quando a gente acredita em Deus, ou muitas pessoas que acreditam em Deus, gostam de imaginar o Senhor, gostam de imaginar Deus como uma espécie de Papai Noel cósmico, né? Alguém que não se ira, alguém que é só um Deus de amor que está aqui para te dar os seus desejos, sua vontade, para fazer você vencer na vida. Essa é a ideia que muita gente tem de Deus. Mas na verdade, quando Deus nos é revelado nas Escrituras, nós descobrimos que esse Deus é um Deus santo, justo, que odeia o pecado. E se Deus odeia o pecado, Ele é irado. E sabe com quem que Deus é irado aqui? Deus não está irado com o pecado de Salomão. A Bíblia diz que Deus está irado com Salomão. A ira de Deus, ela é real. A consequência do pecado de Salomão é que a ira de Deus é revelada contra ele. Deus é um Deus irado, e isso é importante de ser lembrado. Uma grande falha é nós nos esquecermos que Deus é um Deus santo, Deus é um Deus justo, Deus é um Deus que odeia o pecado, e se Deus é um Deus santo, criador dos céus e da terra, e se Ele odeia o pecado, é claro que Deus vai fazer de tudo para acabar com o pecado. A ira de Deus, ela é real, e ela é manifestada ao longo de todas as Escrituras. Deus nos revela um Deus irado, por causa do pecado, um Deus que é santo. E isso pode parecer um pouco escandaloso para a nossa cultura, que quer ouvir só sobre um Deus de amor, que é um Deus de amor, e é aí que está a questão. O fato de Deus ser amor não é antagônico à sua justiça, isso não se contradiz. Na verdade, justamente por Deus amar o mundo e amar a sua criação, é que Ele faz justiça. Se Deus não fosse justo e se Deus não fosse irado, aí sim o mundo seria um absurdo. E aí você pode dizer que nunca nenhum pecado vai ser punido. Todos os estupradores aí estão com razão, nunca vão ser punidos de verdade, não tem inferno para eles. Hitler deve estar lá no céu feliz da vida, né? Se Deus não é um Deus irado que pune o pecado, o mundo é um absurdo. A vida é um absurdo. Porque a gente olha para as notícias, a gente liga o jornal e vê as notícias, a gente fica indignado com as coisas terríveis que acontecem. O fato de Deus ser justo pode até mesmo ser uma boa notícia, porque Ele é um Deus justo, Ele é um Deus que se ira contra o pecado. E aí, gente, essa é uma péssima notícia para nós, sabia? Porque se Deus é santo, se Deus é irado com o pecado, e se nós somos pecadores, eu estou lascado. Ai de mim. E essa é uma experiência importante para a gente entender. Na verdade, nós não entendemos o Evangelho enquanto antes nós não entendemos o tamanho do nosso pecado e como Deus está irado com isso. Ou estava irado com o tamanho do nosso pecado. Eu me lembro da minha experiência com Jesus quando eu tinha 16 anos. Eu tinha 16 anos de idade, eu tive a minha primeira experiência com Jesus. E eu costumo dizer que a primeira vez que eu tive uma experiência com Jesus foi a experiência mais terrível da minha vida. Foi uma das experiências mais terríveis da minha vida. Eu tinha 16 anos, eu estava num congresso de adolescentes numa cidade chamada Manhuaçu, lá em Minas, no interior de Minas Gerais. E durante esse evento, esse congresso de adolescentes, de repente o Espírito Santo me conduziu a prestar atenção na palavra do pregador. O pregador estava pregando e eu comecei a prestar atenção no que ele estava pregando. E eu lembro que era de manhã, era uma manhã, e aquela mensagem começou a ser devastadora. Pela primeira vez na minha vida, eu tive consciência do tamanho do meu pecado e que Deus é santo. E se Deus é santo e eu sou pecador, eu mereço o inferno, eu mereço a ira de Deus. E eu lembro que naquela manhã eu tive consciência de como Deus, eu tive consciência da ira de Deus, eu tive consciência do tamanho do pecado, e eu comecei a chorar copiosamente, escandalosamente, eu chorava alto dentro da igreja. O meu cunhado, que na época ele era namorado da minha irmã, hoje ele já é casado com a minha irmã, ele olhava para mim preocupado, ele colocou a mão no meu ombro, cara, tá tudo bem? Imagina, no meio do culto eu estava chorando, escandalosamente, assim, copiosamente, chorando, de soluçar, sabe? Estava chorando. E ele, tá tudo bem? Eu falei, não. O que foi? Não está tudo bem. Por quê? Porque eu vou para o inferno. Porque eu tenho odiado a Deus toda a minha vida. Porque o meu pecado é real, eu ofendi a Deus, eu me rebelei contra Deus, eu sou pecador, eu mereço a ira de Deus. Por isso que eu digo que foi uma das experiências mais terríveis da minha vida. Mas eu me lembro que aquele pregador começou a apresentar também a misericórdia e a graça de Deus. E a boa notícia do que Deus fez para resolver isso. E foi ali que eu encontrei a doçura do Evangelho.
Por isso que eu digo, você nunca vai entender o poder do Evangelho na sua vida sem antes entender o tanto que o seu pecado ofende a Deus. É só assim que a gente vai entender o tamanho da doçura. E aí é interessante que logo depois da ira, nós vemos Deus manifestando a sua misericórdia. E olha que interessante, versículo 12. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não é porque você merece, Salomão, não é porque você é digno, Salomão, mas é porque eu sou leal e fiel, é a minha promessa. Por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão de seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo, por amor a Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que eu escolhi. Nós conhecemos a história que o reino acaba se dividindo. Salomão, o filho de Salomão, Jeroboão, fica apenas com uma das tribos, na verdade 2 tribos, Judá e Efraim, e aí o reino é dividido. Mas é interessante que aqui nós vemos a ira de Deus sendo manifestada, mas ao mesmo tempo a misericórdia de Deus sendo manifestada. E é interessante que ao longo de todo o Antigo Testamento nós vemos essa tensão. Existe uma tensão, nós temos uma verdade, que Deus é um Deus irado e santo contra o pecado. Mas ao mesmo tempo Deus é um Deus misericordioso. Como que essas duas coisas se juntam? Esse é o grande mistério no Antigo Testamento. Lá em Êxodo, no capítulo 34, Deus é muito claro em dizer que Ele é o Deus que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade e a rebelião do pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Deus se revela, eu sou um Deus que não deixo de punir o pecado. Mas Ele é também um Deus misericordioso. Como que essas duas coisas se juntam? Como que Deus pode punir justamente o pecado, e o salário do pecado é a morte, e ao mesmo tempo a misericórdia de Deus ser revelada a nós? Essa resposta nós só encontramos no Novo Testamento. Essa resposta nós só encontramos em Jesus Cristo, que naquela cruz resolveu essa tensão, esse dilema verdadeiramente. Lá em Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que nós estávamos mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar do espírito, que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos dos pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Veja bem, o apóstolo Paulo está falando lá em Efésios que todos nós somos merecedores da ira de Deus, por causa do nosso pecado. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele levou sobre si toda a ira de Deus em nosso lugar. E é aí que a tensão é resolvida. E a misericórdia de Deus nos é apresentada. E por que eu estou fazendo toda essa conexão com o Novo Testamento? Porque eu creio do fundo do meu coração que o caminho para que a gente não cometa o mesmo erro de Salomão, para que a gente não termine a nossa vida mal como Salomão terminou, e para que a gente não viva uma terrível queda, é essa mensagem do Evangelho, da misericórdia, do que Deus fez por nós, que é capaz de aquecer o nosso coração todos os dias. Como que nós podemos aquecer o nosso coração e não se esquecer e não cair no mesmo caminho que Salomão caiu? Porque, como eu disse, o nosso coração é como esse balde de água que vai se congelando. Ou, uma outra analogia, que o nosso coração ao longo do tempo se esquece. E não é intelectualmente, não é cognitivamente. A gente sabe quem Deus é. A gente sabe o que Deus quer. Só que o nosso coração se esquece. O nosso coração não é movido por isso. Você sabe o que Deus deseja, mas você não é movido por essa verdade. Porque infelizmente outros deuses, ídolos, outras coisas, tomam conta do nosso coração e são mais reais para nós do que o próprio Deus. A solução para isso é reverter o esquecimento. A queda de Salomão, gente, não foi do dia para a noite. Houve um longo período de tempo onde o coração dele foi se esquecendo. Onde o coração dele foi desconectando do próprio Deus e depositando o seu amor nas coisas terrenas e do mundo.
Qual que é a solução para que isso não aconteça com o nosso coração? A gente precisa se lembrar. A gente precisa reverter o esquecimento. E aí eu gostaria de vir para o Novo Testamento agora, eu já estou finalizando, para a gente trazer uma aplicação muito prática desse texto. Lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, ele nos aconselha a crescer na fé. Veja o que ele diz. Capítulo 1, versículo 5. Por isso mesmo, empenhem-se, olha, Pedro está dizendo, empenhem-se. Ou seja, existe uma responsabilidade que é nossa. A salvação é pela graça. Deus nos salvou exclusivamente pela graça, amém? É Deus que nos salva. Você não é capaz de salvar a si mesmo. É Deus que nos salva. Mas a partir do momento que nós fomos salvos e resgatados, existe uma responsabilidade nossa. Empenhem-se em acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, conhecimento. Ao conhecimento, domínio próprio. Ao domínio próprio, perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Veja, o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte: agora vocês têm que se empenhar, vocês que agora receberam a Cristo, agora vocês precisam se empenhar por virtude, domínio próprio. Vocês precisam se empenhar, deixar essa água quente, não deixar que ela se congele outra vez. Isso precisa ser um empenho. Mas e se eu não conseguir? Se eu não conseguir, isso é culpa minha? Não, olha o que o Pedro vai dizer. É também, mas olha o que o Pedro vai dizer. E se não acontecer? E se esse é o problema? Todavia, versículo 9. Todavia, se alguém não as tem, o que Pedro está dizendo? Olha, todavia, se você não conseguir, todavia, se você não tiver essas virtudes, se o seu coração estiver se congelando, qual que é o problema? Você está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Gente, essa sacada do apóstolo Pedro aqui, ela é fenomenal. Pedro está dizendo, se você não está crescendo em virtude, se o seu coração está se congelando, isso significa que você está cego e você se esqueceu do que Cristo fez por você. Se você se esqueceu do que Cristo fez por você, que é justamente o juízo de Deus caindo sobre Jesus em substituição ao nosso lugar, se você se esquece dessa mensagem do Evangelho, você se torna cego e essas virtudes se vão. E aí Pedro vai dizer, no versículo 12, por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem que estão solidamente firmados na verdade que receberam. Pedro vai dizer, é preciso que vocês constantemente se lembrem. Se lembrem. E aí é interessante que quando Jesus está prestes a se entregar na cruz, ele se reúne com os apóstolos e ele na verdade parte o pão e o vinho e ele diz, façam isso em memória de mim. O próprio Jesus disse que por meio do ato da ceia, qual que é o símbolo da ceia? O símbolo da ceia é justamente comunhão, sentar à mesa, estarmos juntos, nos reunindo. E Jesus está falando que por meio da ceia nós estaríamos constantemente nos lembrando. O que isso significa é que para que nós não caiamos no mesmo erro de Salomão, nós precisamos constantemente nos lembrar do que Jesus Cristo fez por nós. Como? Primeiro pela imagem do que o próprio Deus fez na cruz. A misericórdia de Jesus que nos resgatou. E em segundo lugar, quando o texto diz por meio da ceia do Senhor, isso significa que é nos reunindo. Estamos juntos, sendo discipulado, cuidado, abrindo nosso coração, estando em comunidade, deixando que esse evangelho, essa mensagem, tome conta do nosso coração. E a gente passe a amar ao Senhor e decidir por santidade. Escolher por santidade desde agora, todos os dias, nos pequenos detalhes da nossa vida. E se existem coisas que são já sinais de alerta de uma futura queda na sua vida, hoje é o momento de você bloquear aquele contato no WhatsApp. Hoje é o momento de você deixar de seguir aqueles perfis que você segue que só aparece coisa inútil. Hoje é o momento de você parar de dar concessões a coisas que não é para dar concessões. Porque o que Deus exige de nós é uma vida de santidade. E que o nosso coração esteja no centro da sua vontade. Amém?